meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. O nosso tema de hoje é esse: a eleição de Lula empoderou o STF. E por que o título e por que dessa temática? Em bem verdade, o STF deveria, os ministros, agora já tem até aposentado, enfim, deveriam fazer um retiro, ir para o mosteiro ou para o Oriente, fazer meditação, para ver se eles recobram de fato o juízo e honrem com o papel deles, que é ser guardiões da Constituição. Coisa que eles não fizeram desde quando, por conta do lava-jatismo, o Lula foi preso de forma extremamente absurda, corroborado inclusive pelo Barroso, que foi hostilizado pelos nazifascistas apelidados de bolsonarismo. Eu quero fazer uma reflexão com você sobre essa temática, mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, que já se inscreva, que ative o sininho das notificações, todos já deem certinho, deixe um comentário que é muito importante e principalmente assiste o conteúdo até o final para ficar com a informação completa, tá bom? Então vamos nessa. Esse tal bolsonarismo nazi-fascista, eles reclamam de boca cheia da Suprema Corte, quando em bem verdade esta mesma Suprema Corte ela riscou artigos da Constituição, algumas páginas rasgou, tudo indo ao encontro do canalha hoje reconhecido mundialmente. Aliás, naquela oportunidade, juristas do mundo inteiro falavam sobre a sacanagem do Moro e do Dallagnol em relação a tal Lava Jato. Agora, a grande contextualização disso é que esses ministros corroboraram para a prisão do Lula. E eu digo para você, Deus vem agindo desde a prisão do Lula e agradeçamos a Deus por ter inspirado um hacker a descobrir tudo, porque senão nós não teríamos Luiz Inácio Lula da Silva hoje já eleito presidente. E foi por causa daquele hacker que veio tudo à tona e aí o STF teve que recobrar o juízo, mas como diz o velho deitado, a Inês já estava morta, porque Bolsonaro já estava eleito. E durante todo esse período, por conta da coqueluche nazi-fascista com o apelido de bolsonarismo, eles se insurgiram de tal forma e o STF foi sendo, não vou dizer omisso, mas sendo reticente em aplicar medidas extremamente cabíveis à corte por conta da excitação desta gente malévola, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que o nazifascismo é cruel e assassino. Então essa semana tem um monte de conteúdo interessante no canal. Então foi isso que aconteceu. O Bolsonaro deitou e rolou, o Bolsonaro, as 4 linhas da Constituição, tudo mentira, foi o que mais desrespeitou a Constituição, abuso de poder econômico, incitou o seu gado contra as instituições, fez horrores. E o STF simplesmente olhando a tudo e calado. Então eu digo para vocês o seguinte, especialmente Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, até vamos botar a Rosa Weber aí, todos estão com essa gente por aqui. Inclusive, naquela oportunidade, o STF poderia ter se pronunciado junto ao Senado, junto à Câmara, pelos absurdos do Arthur Lira e etc. E nada foi feito, mas nada foi feito para evitar uma comoção intestina, ou seja, o que nós estamos vendo agora das barbáries dessa gente não aceitar o resultado das urnas e querendo o seu capitão de volta. Portanto, a eleição de Lula, e eu até acredito que eles até devem ter orado, feito algum saravazinho, tudo que é tipo de coisa para que Lula fosse de fato eleito, porque agora, com o Lula eleito e com todo o mundo tendo respaldado a eleição do Lula, o próprio Rodrigo Pacheco no Senado, o Arthur Lira de forma cretina, sem vergonha, mas também reconheceu, os partidos indo para o lado do Lula, o mercado sinalizando com bons olhos a eleição do Lula. Então agora foi o Lula, para você ver como as coisas, como o mundo dá volta, né? O Lula, que eles mesmos corroboraram para a prisão e tirar das eleições de 2018, é o mesmo Lula
que com a graça de Deus livre, e aí com o respaldo todo esse que eu já disse, está fazendo com que a corte recobre o seu juízo e cumpra com o seu papel. Então, fica comigo essa semana, porque eu vou fazer vários conteúdos nessa direção e mostrar alguns desdobramentos do que vai acontecer deste período eleitoral. E vamos cobrar inclusive o senhor Xandão, que está de parabéns, porque tomou várias medidas durante esse pleito que frearam um pouco este nazifascismo chamado bolsonarismo. Então, está dado meu recado. Graças a Deus e graças à eleição de Lula, quem sabe o STF recobre seu juízo. Para finalizar, eu sou contra a indicação de ministro através de presidente com sabatina do Senado. Eu sou contra a eles ficarem até 70 e tantos anos na corte. Eu sou a favor da eleição dos ministros para o STF a partir de desembargadores mais experimentados, chegando, vamos dizer assim, no seu fim de carreira no judiciário, indicados ou eleitos pelo próprio judiciário e com um cargo de no máximo 10 anos e acabar com essa palhaçada, porque o próprio STF também virou partido político, do Lula, da esquerda, aliás, muito mais da direita, porque todos eles têm uma vertente na direita. É indicado do Michel Temer, do Sarney, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, da Dilma, do Lula, que aliás, é bom que se entenda, dos 5 que foram indicados por Lula e Dilma, 3 ou 4 votaram favorável à prisão do Lula. Que legal, né? Agora, o Bolsonaro elegeu 2 que era para chamar de seu. Felizmente, a treva se foi. E ele tinha intenção de mudar toda a questão da corte, eleger mais 2, e como ele mesmo disse, ia ficar equilibrado, ou seja, a corte seria dele. Portanto, está cada vez mais claro só esse nazifascismo chamado de bolsonarista que não vê, que o objetivo dele era sim transformar o Brasil numa Venezuela ou num regime extremamente cruel e ditatorial que só naquela cabecinha psicopata dele consegue entender. É isso aí, tá dado o recado, dá o certinho, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro e fica comigo durante essa semana porque tem muita coisa importante que eu quero compartilhar com você. Fica na paz, fica com Deus.